A paz, meus queridos, bom dia. Que maravilha iniciarmos mais um dia na presença do Senhor. É Ele que nos completa, é Ele que nos dá novo ânimo. Graças à sua misericórdia, à sua bondade, é que nós não somos consumidos. Ele tem cuidado de nós. Ele tem poder, autoridade para transformar qualquer situação. Mesmo que estejamos num momento complicado, Deus pode mudar essa situação de um momento para o outro. Ele nunca erra, Ele nunca se atrasa. Por isso, se você tem uma situação, coloque nas mãos do Senhor, pois Ele sim tem alternativa, tem solução para isso que você está passando. Hoje vamos ver a história de José do Egito. Passou por muitos problemas, mas em cada um deles Deus tinha um propósito. Em toda a história de José, Deus tinha um plano maior, um propósito para tudo aquilo que ele passou durante um longo período. Nós vemos que a história de José foi um drama cheio de traições, conflitos familiares, mentiras, injustiças, mas ao mesmo tempo é uma das mais belas demonstrações do significado de perdão e da confiança de um homem nos desígnios de Deus. Um homem que anos mais tarde soube perdoar seus irmãos e que mesmo num sofrimento tremendo, acreditou fielmente nos desígnios do Senhor. Vamos ler em Gênesis 45, 8. Deus me enviou na frente de vocês, a fim de que Ele, de um modo maravilhoso, salvasse a vida de vocês aqui neste país e garantisse que teriam descendentes. Portanto, não foram vocês que me mandaram para cá, mas foi Deus. Ele me pôs como o mais alto ministro do rei. Eu tomo conta do palácio dele. E eu sou o governador de todo o Egito. Aleluia! Que palavra poderosa! Nós vemos que apesar de tudo que ele passou, ele soube reconhecer que em tudo o Senhor tinha um propósito. E nós vemos aqui que essa história é um dos maiores exemplos de que Deus usa as coisas loucas para confundir as sábias. José era o filho preferido de Jacó, pois além de ser filho da sua velhice, também era o filho da sua amada Raquel. José ganhou uma túnica especial, colorida, de Jacó, o que já demonstrava que ele era o filho predileto. Os irmãos de José, então, nitidamente ficaram com inveja e descontentamento em relação a ele, em relação ao carinho que o pai dele tinha por ele. Mas foi depois de 2 sonhos que José teve que a situação ficou ainda mais complicada, mais difícil. Nós podemos ler isso em Gênesis 37. Nesses 2 sonhos, José conta que a família dele se curvava diante dele. E esses sonhos se cumpriram anos mais tarde, quando seus irmãos foram até o Egito para poder comprar trigo, devido à grande fome que estava assolando a região onde eles moravam. Nessa ocasião, José já era o governador do Egito. Depois de anos que ele havia sido vendido pelos próprios irmãos como escravo,
trabalhado como copeiro do rei, duramente tentado sexualmente pela mulher de Faraó, e por isso foi preso, porque Potifar acreditou nas palavras da sua esposa e, cheio de ira, lançou José na prisão. Anos mais tarde, eis que José estava ali, contemplando seus irmãos, estava diante dos seus irmãos, e já como governador do Egito, ele não só demonstrou piedade, como também ele afirma que tudo isso que tinha lhe acontecido durante a sua vida tinha sido um projeto de Deus. Que Deus estava por trás de tudo, de cada acontecimento. Nós vemos que no fim da história, tudo que ele passou o tornou mais sábio, o tornou mais íntimo de Deus e o tornou mais preparado para ajudar seus irmãos tão maus a se arrependerem do que haviam feito e receberem perdão dos seus pecados. Pois ele foi abusado, rejeitado por seus irmãos, sofreu servidão, prisão. E por que Deus permitiu todo esse sofrimento de José? Por que Deus permite que desafios surjam em nosso caminho? Por que Deus permite que nós passamos por adversidades ao longo da nossa caminhada? Um Deus todo-poderoso não poderia impedi-los? Não se servissem para um propósito maior. Pois em tudo o Senhor tem um propósito. Quando o Faraó estava perturbado por seus sonhos, o mordomo mencionou que havia José lá na prisão e ele interpretava sonhos. E tão rápido quanto você pode dizer providência, José foi da prisão ao palácio para primeiro-ministro. Ele salvou não apenas os egípcios, mas também toda a família de Jacó. Assim como aconteceu na história de José, acontecem coisas em nossas vidas que podem não fazer sentido nenhum no momento em que estamos passando. Nos frustram tremendamente e nos fazem chegar num ponto de pensar que o Senhor nos abandonou e que tudo foi uma ilusão nossa, de que estamos sozinhos nessa caminhada. Mas mesmo nesses momentos difíceis, nós precisamos confiar e guardar a nossa fé, pois nada escapa do controle de Deus. Ele usa situações mais inacreditáveis para nos chamar a atenção e nos forjar para aquilo que Ele tem preparado para as nossas vidas, que é uma missão grande, que é algo que Ele projetou. Ele, por vezes, usa dores, provações, testes, esquemas que podem parecer horríveis na hora, mas que lá na frente serão essenciais para que você saiba administrar algo que Deus vai te dar, ou para auxiliar alguém que está perdido e que agora, pelo que você passou, você será o único com condições de ajudar essa pessoa que Deus vai lhe colocar no seu caminho, meu amado. Por isso, hoje, não lamente, mas regozije-se na luta, no medo, na adversidade, na dificuldade. Confie como José confiou, do momento do sonho até se tornar governador. Deus tem um plano, mesmo que você não consiga enxergar a ideia toda que o Senhor tem neste momento. É que você ainda está no meio do caminho. Ainda não é hora de ser governador. Ainda não é hora de administrar. Deus ainda está preparando você. A recompensa
por ser obediente e fiel, e ter um coração limpo de todos esses sentimentos inflamadores de contendas. Por tudo isso, Deus vai lhe recompensar. Deus lhe restitui família. Deus restitui a família a José e o tão amado pai. Desejo de vingança talvez passou na cabeça de José quando ele viu seus irmãos. Quando mostrou para seus irmãos quem ele era, ele chorou feito criança. Suas lágrimas foram compensadas por Deus, que todas elas recolheu e as transformou em alegria e sorriso mais tarde. Por isso, meu amado, eu quero te dizer nesse dia, calma, creia. Está também passando por adversidades. Imagina o quanto está sendo dolorido, mas não feche os seus olhos para o que pode acontecer de bom nesse período. Aí pode estar a sua chance de crescer, mostrar seus talentos, sua sabedoria, suas habilidades. Muitas vezes, como num jogo, precisamos do banco de reservas para provar nosso caráter, fidelidade a quem nós servimos. Prova nosso amor para com Cristo e o quanto estamos prontos para ouvir, entender sua voz, que nem sempre será tão doce assim. Fiquemos bem atentos ao que Deus em Cristo Jesus está nos ensinando, para que eu e você não percamos de vista a oportunidade que está surgindo em nossa caminhada. Em tudo Ele vai nos ensinar, capacitar e fortalecer. Por isso, fique firme, meu irmão, e ore ao Senhor que Ele lhe mostre em cada momento o propósito que Ele tem com a sua vida. Oremos, meus irmãos. Pai, obrigado por esse dia. É um belo dia porque foi preparado por Ti, para mim e para quem me ouve. Hoje, pela Tua graça, meus olhos se abriram outra vez. Outra vez estamos vivos e eu posso contemplar a beleza que é estar vivo e que é ter a Ti como Senhor, como Salvador, como Pai. Meu Deus, me ajude hoje a confiar, mesmo que diante dos problemas, das circunstâncias contrárias, dos momentos difíceis, existe um propósito. Me ajuda a enxergar qual é o Seu plano para a minha vida quando em situações complicadas eu for caluniado, traído, vendido e que nós passamos por momentos difíceis em nossa vida. E ainda que seja melhor, por momentos nós não vermos um motivo, nos leve além para ter uma fé que ultrapasse todo entendimento, assim como fez Jó. Assim como José foi resiliente diante dos problemas que teve e confiou nos Teus planos, Senhor. Torna-me hoje mais parecido com José, meu Pai. Sim, me ajude a ser mais fiel, mais santo e aprender o que é preciso para administrar aquilo que o Senhor tem para colocar em minhas mãos, Senhor. Que eu esteja mais preparado, que eu esteja mais repleto de santidade e que eu possa estar preparado para ser embaixador da Tua palavra aqui na terra. É o que eu peço para hoje, de todo o meu coração, em nome de Jesus. Amém, amém.